Jornal de Caxias. Ex-prefeito do município explica a situação no caixa da prefeitura. Secretário de Obras e presidente do Sindicato dos Servidores Municipais falam sobre a denúncia de assédio moral em uma das subprefeituras do município. E tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal de Caxias. Olá! Na edição desta quarta-feira, o Jornal de Caxias conversou com pessoas envolvidas em caso de denúncia por assédio moral em uma das subprefeituras do município. O secretário municipal de obras recebeu a nossa equipe de reportagem para conversar sobre o caso e afirma não acreditar que esses casos se enquadrem em assédio moral. Confira. Após a denúncia da vereadora Gladys Frisso sobre o assédio moral com 3 funcionários da subprefeitura do Desvio Risso, o secretário de obras se posicionou em relação ao assunto, alegando que não houve assédio e que mudanças são totalmente legais. Na verdade, eu não acredito que houve assédio nesses casos. Então, eu vou explicar as situações. A gente pode separar em 2 casos. Tem os 2 rapazes e da senhora. No caso dos 2 rapazes, eles foram transferidos para outras unidades, que é uma coisa bem normal, porque quando a população faz um concurso público e se torna servidor público, ele se torna apto a trabalhar em qualquer parte do município. Então, às vezes, numa subprefeitura sobra determinado tipo de profissional e em outra falta. Então, a gente tem que fazer a recolocação dessas pessoas conforme a necessidade. Isso sempre para beneficiar o todo, olhar o coletivo. Não pode estar sobrando uma subprefeitura e estar faltando na outra. Isso que a gente faz é bem normal, era feito isso em outras administrações e está sendo feito agora também. Não foi feito só no Desvio Risso, foi feito em todo o município, são muitos e muitos casos. Outro caso referente a essa senhora, ela tinha um cargo de chefia no Desvio Risso. Com a troca de administração, às vezes é comum trocar essas chefias, ela perdeu a chefia. E como ela tem cargo de operária, ela tem que voltar a fazer as funções do cargo de operária. E dentre essas atribuições está capinar, varrer, limpar banheiros, aplicar produtos com pulverizadores. Essa é a função dela. Então começou a haver alguns atritos, até me parece por não estar absorvendo muito bem essa mudança. Acho que vai mais um tempo para perceber isso, que agora ela não tem mais a chefia, ela tem um novo chefe, tem um novo subprefeito e é outra realidade. O secretário afirma ainda que, mesmo com mudanças e transferências, os funcionários da prefeitura não deixam de ser amparados pelo executivo. Sim, todos os servidores, eles têm inclusive vale transporte, né? Todos nós gostaríamos de trabalhar no lado das nossas residências, ganhar vale transporte e trabalhar a pé, mas nem sempre é possível. Inclusive os servidores que têm que prestar funções em unidades nossas, das Secretaria de Obras mais distantes, como por exemplo nas subprefeituras de Criúva, Vila Seca, lugares mais afastados, recebem de 30% a 40% de acréscimo no salário. Então a prefeitura olha com cuidado todos esses pontos. Nenhum servidor fica desassistido nesse ponto. Silvana Piroli, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, comenta essa situação e fala ainda da situação dos médicos no município. E nós, com relação às questões salariais dos servidores, realizamos a assembleia ontem, no dia 29, e entregamos a proposta à administração hoje, e ela contempla 31 itens, entre eles a manutenção da reposição da inflação, uma recomposição salarial de 1,5% e um conjunto de proposições com relação a algumas questões específicas de cada setor, como melhoria das condições de trabalho, fornecimento de EPIs, o nosso plano de carreira, a discussão das distorções criadas pela 409, onde os médicos e outros servidores, né, poderiam ser contemplados. Então, nós apresentamos a proposta já à administração e deveremos, na próxima semana, iniciar o debate e a discussão de todos os itens da pauta de reivindicação da nossa campanha salarial.
Os médicos, como são todos servidores, da mesma forma como outros servidores da área da saúde, estão dentro das nossas pautas e proposições gerais da categoria. Bem, nós temos recebido servidores que têm feito algumas ponderações ou mesmo trazido alguns casos específicos. Na medida em que a gente tem acesso às informações, nós temos encaminhado e discutido com a administração, apresentado as reivindicações ou as reclamações em relação à forma como se aplica a legislação, e também faz parte da nossa pauta da campanha salarial de que todas as remoções têm que ter uma justificativa dentro do que estabelece a legislação. Então a gente espera que em cima de alguns fatos que tenham ocorrido, a administração possa rever a metodologia de trabalho, enfim, né, e a forma com que se trata o servidor público. O que ocorre aí, nós esperamos que fique restrito a esses casos, mas estamos à disposição dos servidores, temos buscado a administração denunciando e pedindo providências naqueles casos que consideramos que ferem a legislação. Nós somos um município que temos não só o estatuto, mas temos a lei do assédio moral, que está em vigor, né, e que precisa ser respeitada em todo o âmbito, né, da administração pública ou das autarquias. Nesse Dia Nacional de Lutas, nós servidores, junto com os bancários, Simpro e o Sintep, além de estarmos na praça divulgando para a população o que é a reforma da Previdência, também estamos chamando todos os servidores para amanhã, dia 31, às 18h30, um debate sobre a reforma da Previdência, com a presença do Pepe Vargas, que é deputado e membro da comissão que está discutindo a reforma da Previdência, e também com o assessor jurídico do CEPERG Sindicato, para discutirmos especificamente a reforma no setor público, né? Nós, todos servidores, temos dito que essa reforma, ela é uma reforma que acaba com o direito da aposentadoria de todos os trabalhadores rurais, urbanos, servidores públicos e, portanto, não é uma reforma, é o fim da Previdência. E nós estamos contra esse tipo de reforma e estamos contra o fim da Previdência. Quinta-feira, dia de saber mais sobre economia com o professor Davi. Na edição de hoje, o assunto é Previdência Social. Olá, hoje eu queria falar sobre um tema que eu fiquei impressionado. Eu estava outro dia dirigindo, indo para casa do trabalho, para casa, no fim de tarde, e estou ouvindo lá a Voz do Brasil. Daqui um pouco, eu vi uma coisa que eu nunca tinha ouvido na Voz do Brasil. O espaço da Voz do Brasil estava falando das boas, das vantagens que tem em fazer-se previdência privada em vez da pública. Eu respeito que cada um faça a previdência que queira, cada um faça a sua. Pode ter, inclusive, as duas. É possível a pessoa optar por ter a privada e ter a pública ao mesmo tempo. Não são excludentes. Agora, eu nunca vi um governo fazer pregação de que a previdência privada é melhor do que a pública, assim, sugerindo que as pessoas comecem a poupar, investir, coisa que eu também faço. Mas veja, para aplicar na previdência privada, aí não cabe ao governo fazer isso, não é função dele. Até alguém me falou, eu até vou conferir, eu queria conferir, que você me ajude a conferir. Parece que na agenda do ministro da Previdência, nos últimos meses, ou durante não sei quantos meses, teve várias visitas de empresas de previdência privada ao ministro, o que geraria um enorme conflito de interesse, né, entre aquilo que um gestor público faz e o interesse público, porque aqui tem interesses de empresas privadas
de grande porte em geral, porque é possível mesmo, a reforma que está aí, de repente vai ter tanta gente que não vai conseguir se aposentar que vai talvez abandonar a Previdência Pública e ir direto para a privada. Claro, deve ter um monte de empresas exatamente querendo isso. Veja, eu não estou falando contra a Previdência Privada. Eu acho que ela é um complemento, com várias vezes, inclusive comentei aqui em programas anteriores, que há pessoas que acham bom fazer, outras que acham melhor a pessoa fazer a sua própria previdência privada, ela mesma fazer suas aplicações, ou seja, paralelamente à chamada aposentadoria pelo INSS, mas não tem nada a ver com fazer propaganda ou servir a alguma empresa dessas. Por isso eu queria chamar o senhor e a senhora para fiscalizar junto comigo, porque esse é um problema do cidadão brasileiro. Afinal, o que vai ser feito com a nossa previdência? Né? Será que o cara vai ter que se aposentar, vai ter que se aposentar com 80 anos? Ou vai morrer antes? Ou vai curtir muito pouquinho, muitos poucos anos? Ou quando ficar aposentado não vai mais ter saúde para aproveitar essa aposentadoria? Esse é um risco muito grande. E talvez os objetivos não sejam só aqueles que ficam dizendo que seria para equilibrar as contas. Talvez haja outros objetivos não visíveis, mas que a gente precisa estar atento para o que possa vir por aí. Qualquer sugestão, opinião sua também, a gente aqui está aberto a debate, ouvindo opiniões também diferentes, contrárias, não tem problema. Envie para contato@tvcaxias.com.br e eu terei imenso prazer em responder, em debater e respeitar todas as opiniões que tem aqui. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, o ex-prefeito do município explica o saldo no caixa da prefeitura. Alceu Barbosa Velho anunciou um saldo positivo, enquanto o atual prefeito, Daniel Guerra, afirma ter saldo negativo. Na manhã desta quinta-feira, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho divulgou em coletiva de imprensa o Balanço Geral 2016, que apresentou um superávit de mais de 53 milhões de reais. O ex-prefeito explica o motivo de apresentar os números após 90 dias de entregar o cargo. É porque só agora ficou pronto. É uma coisa que independe do prefeito que sai, porque é feito pelo servidor público. E como no fim do ano tem muito pagamento, recebimento, enfim, tem uma série de coisas que entra no caixa, que sai do caixa, contratos que terminam, contratos que estão por renovar e que só agora ficou pronto. Só agora a Secretaria da Fazenda me entregou para assinar. E hoje é o prazo também que a Secretaria da Fazenda tem, que o prefeito atual tem, para entregar o balanço na Câmara. É por isso que é nesta época. O que nós mostramos é que tem um superávit de 53 milhões de reais e, consequentemente, um déficit zero. De acordo com Alceu, a apresentação desses números provam que sua gestão não deixou dívidas e que os compromissos que a atual gestão herdou são financiamentos de mais de 10 anos. Então a prefeitura não ficou devendo nada para ninguém, não tem nada atrasado, nada por pagar. Os compromissos que a prefeitura tem são aqueles que foram financiamentos feitos há 10, 15 anos atrás e 4 ou 5 feitos na nossa gestão, que é asfalto, que é o Sim Caxias e outras coisas. Então nada demais, nada demais. E o problema, eu digo sempre, não é o superávit em si. O problema desse ano, que ainda vai ser muito ruim financeiramente para o município, é um orçamento que não cresce e, pelo contrário, diminui em termos de tudo, verbas públicas que vêm menos, e uma despesa que é crescente, que sempre existe, mas que não é culpa do prefeito, da prefeitura, é a economia que está desse jeito, que a gente torce que melhore. Então, os dados que eu mostrei, somado à saúde e educação, além do limite constitucional, nós investimos ali 110 milhões. Bom, não atendo à saúde, não atendo à educação, hoje eu estava dizendo assim, tem esses 53 e mais 110 milhões. Mas e aquele que procurou atendimento, que morreu, pelo amor de Deus, né?
Com a divulgação dos números positivos, Alceu fala que todas as acusações que recebeu de que havia entregado a prefeitura quebrada não são verdades. Pois é, mas isso tudo está aqui. A conta foi mostrada, é isso aí. As especulações, isso é maldade, isso é querer desconstituir o que foi feito. Mas os números não mentem, os números estão ali. Então, eu dizia e continuo dizendo, quando diziam que a prefeitura estava quebrada, que a prefeitura tinha uma dívida monumental, eu disse, olha, o senhor vai engolir isso tudo que está dizendo. E agora está ali, ó. Está ali. Então, uma prefeitura quebrada vai procurar um empréstimo de 100 milhões de reais. Uma prefeitura quebrada se propõe a contratar 100 médicos. Uma prefeitura quebrada contrata a fonoaudióloga e outros servidores. Uma prefeitura quebrada vai construir um prédio para o SAMAI. Então, puxa vida, né? É brincar com a inteligência das pessoas. Façam as coisas, eu quero aplaudir cada ato, esses atos de gestão, de diminuir custo, diminuir hora extra, isso aí tem meu aplauso, tem meu apoio. Como é que tu vai ser contra isso? Agora, eu quero saber se todos esses cortes, lá na ponta, lá no cidadão, continua sendo atendido como a nossa administração atendia. O posto de saúde do seu bairro, a UBS do seu bairro, ela está atendendo igual a nós? O postão está atendendo igual ou melhor? Porque tu tem que ser prefeito, tu se candidata para fazer melhor que aquele que está saindo. E é isso que eu desejo, que faça melhor do que eu fiz. Né? De coração, eu quero que seja melhor. Mas eu pergunto, a vida das pessoas melhorou? Nesses 90 dias? Claro que é muito curto, não se pode fazer. E eu não vou fazer, ser como eles. Muitos são levianos em fazer afirmações fora do tempo. Não, o tempo é o senhor da razão. Agora, o que se está vendo é que se não mudar a atitude e tal, é complicado. Como cidadão, o ex-prefeito diz que 90 dias é muito pouco tempo para avaliar a gestão municipal. Mas o que se pode perceber neste curto tempo é que ainda existem algumas coisas para ajustar e que o diálogo é sempre a melhor saída. 90 dias é um tempo muito pequeno para avaliar, né? Muito pequeno. Claro que tu não precisa comer uma saca de sal para saber que é salgada. Basta uma pitadinha. Até agora o que se viu, e infelizmente, eu não vejo isso com bons olhos. Muita confusão. Muita confusão, muito conflito. Eu digo assim, ó, o gestor, o líder, o pai, o professor, tem que procurar o diálogo, o consenso, né? Tu não pode apagar fogo com gasolina. Então, por mais difícil que seja, você tem que enfrentar o problema. Não adianta enfiar a cabeça no chão como avestruz e achar que está tudo ok. Entendeu? Mas 90 dias é nada. Como é que tu vai avaliar? Agora, infelizmente, é uma atrapalhada atrás da outra. O secretário da Fazenda do atual governo, José Alfredo Duarte Filho, apresentou um balanço das finanças do ano de 2016 e também a situação atual. Você acompanha a reportagem completa nesta sexta-feira aqui no Jornal de Caxias. Neste domingo, dia 2 de abril, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada em 2008 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de chamar a atenção para este assunto. Em alusão à data, um evento no Parque dos Macaquinhos reúne brincadeiras e apresentação musical. É a 5ª edição da Tarde Azul, que acontece entre 2 e 5 horas da tarde. O azul é considerada a cor do autismo porque a maior incidência é em meninos, com a proporção de 4 casos em meninos para 1 caso em meninas. O evento, em caso de chuva, é transferido para o domingo seguinte, dia 9 de abril. E chegou a hora de saber como devem ficar as temperaturas aqui em Caxias do Sul e também em Porto Alegre, capital do estado. Acompanhe as informações completas agora na previsão do tempo. Essa sexta-feira aqui em Caxias do Sul deve ser ensolarada com céu aberto durante todo o dia. As temperaturas devem variar entre 11 e 23 graus.
O sábado deve seguir ensolarado, apresentando aumento de nuvens pela manhã, mas o tempo deve predominar aberto durante todo o dia, mínima de 11, máxima de 23 graus. Em Porto Alegre, a sexta-feira deve ser de sol sem muitas nuvens no céu, mínima de 17, máxima de 28 graus. O sábado deve seguir ensolarado, mas apresentar aumento de nuvens na parte da manhã, mas pelo fim da tarde elas devem diminuir no céu, máxima de 27, mínima de 17 graus. Essa edição do Jornal de Caxias vai ficando por aqui, mas não esqueça que você pode ajudar a fazer o nosso telejornal. Tem alguma situação incomodando ou que mereça destaque aí no seu bairro, ou ainda alguma crítica ou elogio que você queira fazer? Manda pra gente. Pode ser pelo WhatsApp no 996008970 ou por nossas redes sociais. Basta procurar por Jornal de Caxias no YouTube, Instagram ou Facebook. E além das redes sociais, a gente também pode receber a sua ligação em nossos telefones fixos. Anote os números 3202-8166 ou 3202-8167. TV Caxias, a TV da comunidade.